Paz do Senhor, irmãos. Eu vou falar uma história da Bíblia, não sei se pouca gente às vezes conhece, sobre Jetlé. Ele tem uma história meio sofrida. Ele foi filho de uma mulher que era considerada uma mulher errante naquele tempo, e ele foi expulso da cidade por causa disso aí. Seus irmãos, familiares, ele foi expulso, ficou num lugar isolado. Naquela cidade ele não podia ficar. Surgiu uma guerra ali e tiveram que os anciões mandar chamar ele para combater essa guerra. E quando chegaram nele, como ele estava isolado nessa cidade e foi expulso da cidade, ele pegou e falou que como é que eu vou voltar para lá agora se vocês me expulsaram? Agora vocês querem minha ajuda? Ele falou, eu só ajudo vocês com condições. Se eu vencer essa batalha, eu for o líder do meu povo nessa cidade. Aí mandou o aviso para o rei e o rei aceitou. E ele era um homem muito temente a Deus. E antes de ir para essa batalha, ele joelhou no chão ali e clamou ao Senhor. Falou, Senhor, se o Senhor me der a vitória nas minhas mãos, eu lhe prometo. E quando eu chegar na minha casa, a primeira pessoa que vinha ao meu encontro, pessoa que viesse ao encontro dele, eu vou te oferecer como holocausto ao Senhor, como sacrifício. E assim foi. Ele foi para a batalha, mas como ele tinha pedido para Deus, e ele venceu. Venceu todos os inimigos daquela cidade. Então, essa passagem significa assim, cuidado com o que você promete para Deus, que você oferece para Deus para depois não arrepender. E ele voltou feliz para casa, e quando ele estava chegando na sua casa, ele avistou a primeira pessoa que veio ao seu encontro, dançando e alegre para ver o pai que vinha chegando. Foi sua filha, a única filha que ele tinha. Aquilo partiu seu coração, ele caiu de joelhos no chão, rasgou as vestes e começou a chorar, e a filha queria saber por que era aquele choro. Ele falou, filha, eu prometi para Deus que a primeira pessoa que viesse ao meu encontro, eu ia oferecer para o Senhor de sacrifício. Ela falou, pai, o mais importante é que você venceu essa batalha. Mesmo triste, ela falou isso para o pai. Pai, eu só peço uma coisa, me dê 2 meses para mim ficar com a minha amiga, com as minhas amigas, porque ela não podia casar. E o pai aceitou, ela ficou 2 meses ali com as amigas dela. Mas quando cumpriu os 2 meses, ele teve que fazer o sacrifício da própria filha. Por isso que eu falo, Jetlé era um homem de Deus, mas ele ofereceu para Deus uma coisa que ele não sabia, que ia ser a própria filha. Então, quando você oferecer um sacrifício para Deus, algum propósito com Deus, pense bem no que você vai falar, ou que você vai oferecer, porque você não sabe. Depois de falado, depois de dito, não dá para voltar atrás. E foi assim com o Jetlé. É uma história muito bonita de um guerreiro que era muito temente a Deus, mas ele fez um voto com Deus, e quando ele foi cumprir, era um voto que cortava o seu coração, porque era a única filha que ele tinha. Amém? Fica aí em Juízes, né? Do 1 ao 40. Amém? Fica essa passagem aí. Cuidado com o que você vai oferecer para o Senhor para depois não arrepender. E ele arrependeu, não. Na verdade, ele não arrependeu. Ele cortou o coração, mas ele cumpriu o voto que ele tinha prometido para Deus. Mas a gente tem que fazer um sacrifício para Deus, mas cuidado com o que você vai oferecer para depois não arrepender. Ele não arrependeu. Cortou o coração, mas ele cumpriu o seu voto. E Deus lhe deu a vitória. Amém?